Bem, boa noite para todo mundo. Como o Lucas disse, eu também sou Lucas. A gente tem bastante Lucas aqui. Acho que hoje só estava mais o Lucas Coelho, mas ele é adolescente, então desceu. Senão a gente já chamava e já fazia aqui mais uma vez o multiverso dos Lucas. Mas hoje, então, eu estou aqui, né, e a gente vai estar voltando na nossa série de 1 João, que nós chamamos de Luz, Amor e Vida. Como vocês veem, o título ali é Testem os Espíritos. Eu vou explicar o porquê desse título, mas quando a gente lê aqui, já vai dar para ter uma boa noção. Então, eu vou começar lendo 1 João 4, dos versos 1 até o 6. Vou orar, aí na sequência a gente vai para a explanação da palavra. 1 João 4, versículos 1 ao 6, diz assim: Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso que falam procede do mundo, e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Deus, por essa noite. Te agradecer pela oportunidade que nós temos de nos reunirmos como igreja, de congregarmos como igreja. É algo maravilhoso, Deus, e se não fosse por Ti, nós não estaríamos aqui. Eu peço que o Senhor venha estar me esvaziando agora, Senhor, nesse tempo da palavra, de mim mesmo, e enche-me com Teu Espírito Santo, Deus, para que as palavras não sejam palavras apenas de lógica humana, apenas uma ortodoxia morta, Deus, mas que sejam espírito, vida e poder. Então eu peço, Deus, que o Teu Espírito Santo use a minha vida, mas também prepare o coração de cada pessoa que está aqui para receber a Tua palavra, e que nós possamos continuar, Deus, ruminando, trazendo de volta a Tua palavra e meditando nela, Deus, para cada dia mais estar aprendendo e crescendo no conhecimento do Senhor. A gente te louva e te agradece. Em Teu nome, Senhor. Amém. Então a gente está aqui, como eu disse, na nossa série Luz, Amor e Vida. E se vocês lembrarem, né, a gente começou logo lá no comecinho de 1 João, falando que Deus é luz e nele não há trevas, se andarmos na luz como Ele está na luz, e fomos seguindo. E mais recentemente, há 2 semanas, a gente começou a focar e falar em amor. Então Cacá trouxe o famoso versículo: vejam como é grande o amor de Deus Pai, a ponto que no seu... estou parafraseando, né? Veja como é grande o amor de Deus Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E na semana passada, o Matt trouxe algo também sobre o amor, mas de um amor fraternal. Tanto que foram falados os versículos, eu até vou aproveitar aqui para ler, eu não ia fazer isso. Em 1 João 3,16, João diz assim: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Mas logo na sequência, no 17, João diz assim: se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? 18, filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Eu não ia falar sobre isso, né, mas como o Cacá trouxe toda a questão da comunidade do Bonfim, eu acho, como John Bonner, um pastor americano que é diretor do Bible College no Peru, diz, não é coincidência. Não foi coincidência o Matt ter trazido isso na semana passada, falar que se a gente possui recursos e possui a capacidade de poder estar ajudando aqueles a quem a gente vê em necessidade, e está falando sobre não amar apenas por palavras, não amar apenas de boca,
mas em obras e em verdade. Então, aproveitar até mesmo porque o que o Kaká falou não está ainda no vídeo, né? Mas então a gente está se unindo, né, ao pessoal da Jocum, a Quadrangular, e como o Kaká mandou nos grupos, se você quiser contribuir de uma forma financeira para ajudar essas famílias que perderam tudo devido aos alagamentos, você podem depositar na conta da igreja, se mandam um Pix e colocam lá Bonfim, Ministério de Misericórdia, qualquer coisa para identificar que o Nadalim, que controla essa parte, vai estar identificando. Então, é uma ótima maneira de a gente estar pondo em prática aquilo que a gente tem aprendido, e essa é a Bíblia e a palavra de Deus. A gente não pode ser apenas ouvinte, mas tem que ser praticante da palavra. E, seguindo, hoje, a gente faz uma pequena interrupção nessa parte do amor, e semana que vem, João já volta a falar novamente de amor. Esse texto, né, ou essa série, ou melhor, essa parte da série, esse trecho, está sendo chamado de testar os espíritos. Porque João dá uma mudança naquilo que ele estava falando e ele volta àquilo que ele falou lá atrás. Então não vai ser um déjà vu. Se vocês estão me vendo aqui e estão achando estranho falar novamente sobre o espírito do anticristo, sobre o espírito da verdade contra o espírito de erro, sobre os falsos profetas, porque ele falou isso lá no finalzinho do capítulo de João 2, que eu estava ensinando há 3 semanas atrás. E como a gente tem aprendido aqui, e muitos de vocês fizeram o curso de estudo bíblico indutivo, quando a gente vê repetição na palavra de Deus, é porque é foco, é porque é um tema importante. Então, se João, no decorrer do discurso de amor, para e volta a falar sobre essa questão de testar os espíritos, falar que vão ter falsos profetas, anticristo, tentando enganar o povo, é porque isso é muito importante e ele quer deixar esse foco. E, obviamente, apesar de não estar diretamente em amor, ele está fazendo isso porque ele ama a igreja. E ele não quer que a igreja seja enganada, ele não quer que os novos cristãos sejam enganados. Tanto que no versículo 1, em 1 João 4:1, ele começa já falando sobre amados, né, para demonstrar que é uma expressão de amor o que ele vai fazer agora. Então, 1 João 4:1 diz assim: amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então, João, ele começa ensinando os cristãos sobre a necessidade de testar os espíritos ou examinar os espíritos. Isso daqui não tem nada a ver com testar fantasmas ou testar demônios em si. O que ele está falando é testar, examinar aquilo que a pessoa está falando, se vem do Espírito Santo ou se vem do Espírito do Anticristo, como ele vai falar. Então ele fala da necessidade de que os cristãos têm de examinar tudo aquilo que tem sido falado para eles. Entre isso, se vocês lembrarem, essa questão de estar examinando tudo aquilo, algo que me remete à mente é Paulo falando sobre testar as profecias. Se vocês forem comigo lá em 1 Tessalonicenses 5, então voltar um pouquinho no livro de 1 Tessalonicenses, Paulo escreve assim para a igreja de Tessalônica, os versículos 18 e 19. Não. 20 e 21. Quando você tem problemas de vista, às vezes você vê as coisas embaralhadas aqui. Então, 1 Tessalonicenses 5, versos 20 e 21, ele diz assim: não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. E aproveitando, em 1 Coríntios 14, voltando um pouquinho mais, no versículo 29, Paulo também fala sobre as profecias para a igreja de Corinto. 1 Coríntios 14, 29, diz assim: tratando-se de profecias, falem 2 ou 3 e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Então, quando João está trazendo aqui a questão de estar testando os espíritos, ele está falando para a gente estar testando aquilo que as pessoas estão trazendo. Seja uma mensagem, seja uma profecia, seja qualquer coisa que elas vão falar que vem de Deus. Por quê? Porque muitas vezes essas pessoas não estão falando coisas que vêm de Deus. E isso, inclusive, na igreja. Não necessariamente todas vão ser falsos profetas que vão falar coisas, mas, por exemplo, aqueles que, como eu, têm um passado em igrejas pentecostais, é muito comum
ver alguém vindo, botando a mão na sua cabeça, profetizando algo e que nunca aconteceu na sua vida. Não quer dizer que aquela pessoa estava endemoniada, até mesmo porque o cristão não fica endemoniado. Não quer dizer isso, mas quer dizer o quê? Que precisa ser avaliado aquilo que é dito. Se vocês lembrarem, em Atos 17, Paulo estava em Tessalônica, e aí de Tessalônica ele vai para uma cidade chamada Bereia. E tem um versículo muito famoso, que é Atos 17, 11, que diz assim: os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse e examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Eu não sei se vocês conseguem ter a noção. Quem estava falando para os bereanos era Paulo. Então eles ouviram diretamente de Paulo. Obviamente naquela época não existiam as cartas paulinas e a Bíblia da maneira que estava assim, que a gente tem aqui. Mas Paulo era conhecido, era um apóstolo, reconhecido tanto por Pedro e pelos demais apóstolos. E aí ele está ministrando e está pregando o evangelho. O que os bereanos fizeram? Eles foram nas Escrituras que eles tinham, todo o Velho Testamento, provavelmente algumas outras coisas ou cartas já poderiam ter chegado à mão deles, e verificaram cada coisa que Paulo disse para ver se estava de acordo com a palavra. Eu acho isso incrível, tanto que eles são chamados mais nobres, nem nobres, eles são mais nobres que os tessalonicenses. Eles são louvados. Aqui, né, Lucas elogia eles, lembrando que louvor é elogio, tá? Para vocês não falarem que tem algo a ver com adoração aqui. Então, eles são louvados, são elogiados por Lucas, que escreveu o livro de Atos, sobre como que eles amavam e eles iam toda hora nas Escrituras para verificar se tudo que era dito para eles estava de acordo com as Escrituras. E eu acho interessante, até mesmo, como eu disse, não existem coincidências, como diz o pastor John Bonner. Inclusive, ele tem um livro muito bom do testemunho dele sobre isso. Eu acho interessante que essa mensagem caiu justamente no dia de hoje. Por quê? Porque se vocês lembrarem, quem lembra aqui qual dia a gente teve essa semana importante? O dia da Reforma Protestante, né? Dia 31 de dezembro foi comemorado 506 anos da Reforma Protestante. 31 de outubro, desculpa. Essa semana, obviamente, não é dezembro, né? Déficit de atenção falando. Dia 31 de outubro foram comemorados os 506 anos da Reforma Protestante. E um dos gritos da Reforma Protestante foi o Sola Scriptura. Sola Scriptura, né, somente as Escrituras, era uma declaração de que as Escrituras, a Escritura, ela é inerrante e ela é a fonte do qual a nossa fé vem. Então, se alguma tradição se opõe àquilo que está escrito na Escritura, a tradição está errada, a gente fica com as Escrituras. Isso foi um marco, por quê? Porque a Igreja Católica dizia, e continua dizendo, que as tradições e a Igreja têm igual autoridade, tanto quanto as Escrituras. Então, aquilo que a Igreja Católica disser, ou aquilo que uma tradição disser, mesmo que contrarie algo que está escrito aqui, vem de Deus, e isso é algo que causou realmente uma reforma, causou um grande reboliço, né? Mas, então, traz isso. E o Sola Escritura nos lembra da importância da palavra de Deus como fonte da nossa fé. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje em dia, no meio cristão, e nas seitas também, é muito comum você ver as pessoas falando sobre sentir no coração, sentir paz para saber se algo vem de Deus. Então, o que eu faço? Os Mormons, que são uma seita, dizem isso. Se você tem dúvida, ou se o livro dos Mormons, que é o outro livro que eles usam, diz algo diferente da Bíblia, o que você faz? Você ora para Deus, e aí ele vai te dar paz no coração, e você vai entender por que essas duas coisas estão diferentes ali, e aí está tudo bem. E aí o que acontece? Eu não estou dizendo que Deus não traz paz ao nosso coração, né? A gente estava aqui no tempo de oração antes, né? Eu citei Filipenses 4,
que diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, com oração, súplicas e ações de graça, façam seus pedidos conhecidos diante de Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração de vocês. Mas ele não está falando ali, se você tem alguma dúvida se algo é bíblico ou não, pergunta para Deus, você vai sentir uma paz no teu coração e aí você sabe que é real. Por quê? Porque às vezes o que a gente acha que é a voz de Deus é a gente mesmo, aquilo que a gente quer. Você ora para gastar todas as suas economias naquele carro importado que você sempre quis, e aí você ora: Deus, me traz paz se eu não vou ter nenhum problema financeiro se eu gastar todas as minhas economias nessa Ferrari. Aí você vai lá e compra e se ferra, não consegue pagar IPVA, não consegue a manutenção do carro e vai reclamar com Deus. Deus, você me deu paz no coração. Eu estava tão bem, eu senti que era de você. Não, você sentiu no coração. Um versículo que eu amo citar também é Jeremias 17, 9. Eu acho que é 9. Mas está em Jeremias 17, de qualquer forma, que diz que o coração é mais enganoso do que todas as coisas. A sua doença é incurável. Então, se a gente confiar demais no nosso coração, a gente pode ser enganado. Porque muitas vezes o que a gente está ouvindo são os nossos próprios desejos, ou às vezes até mesmo a voz do inimigo falando. Então, a gente vê João trazendo aqui a importância de estar examinando. Uma das formas da gente estar examinando é através das Escrituras. Se a gente sabe, a gente vai saber se alguém está falando aquilo que é de Deus ou não. Como? Isso está condizendo com a palavra? Se alguém traz uma nova revelação, e aqueles que já ouviram alguns pregadores de YouTube sabem que isso acontece o tempo inteiro, sempre alguém traz uma nova revelação de Deus. Geralmente é assim que começam as seitas. Foi assim, como eu disse, os Mormons, que aconteceu com Joseph Smith, que diz que um anjo apareceu para ele e pregou um evangelho diferente do que estava na Bíblia. O que a própria Bíblia diz que se acontecer é anátema, é condenação ao inferno. Mas existe isso em várias igrejas cristãs. As pessoas recebem revelações de Deus e aí você vai falar: peraí, mas essa revelação aqui está contradizendo o que está na Bíblia. A gente sabe que isso não é algo de Deus. Pois, não vou estar abrindo aqui, né, mas como Paulo diz a Timóteo, Timóteo era o bispo de Éfeso, era um pastor. Paulo dá esses conselhos de como ele deve cuidar das igrejas, né? Em 2 Timóteo 3,16, ele diz que toda escritura é divinamente inspirada e boa para ensino, para correção, para exortação. Eu estou parafraseando aqui o versículo, né? Mas ele diz sobre a escritura ser divinamente inspirada, e é isso que a gente usa para estar corrigindo, para estar ensinando. A gente tem a palavra de Deus. Então a gente está aqui e João estava falando. Então tenham cuidado, por quê? Porque pessoas vão vir e vão falar coisas para vocês. Então avaliem, examinem, testem. Isso que é o que está falando sobre testar os espíritos. Por quê? Porque ele diz que naquele momento, porque ele diz ali que já haviam falsos profetas que estavam saindo mundo afora. Mesmo logo no comecinho do cristianismo, na época dos apóstolos, na época de João, já existiam esses falsos profetas. A gente vê Paulo falando em Atos 20, assim que eu saí daqui, em Atos 20, só relembrando, né? Ele está indo embora de Éfeso, se eu não me engano, e aí ele chama os presbíteros da cidade, e aí ele tem uma conversa com os presbíteros, dizendo, presbíteros são as pessoas que pastoreavam, né, os pastores, os líderes ali espirituais. E aí ele diz assim: após a minha saída vão chegar lobos ferozes, pessoas que vão estar distorcendo a verdade e vão tentar enganar as pessoas. Então eu estou advertindo vocês. Ele fala isso para a liderança, para os presbíteros, por quê? Porque eles cuidavam da igreja. Então ele já falava sobre isso. João, para aqueles que estavam ou ouviram a mensagem de 1 João 2, ali o finalzinho, ele falou também que já haviam anticristos, falsos profetas, e que eles estavam saindo do meio da igreja. Então João já falou que do próprio meio da igreja ali estavam saindo esses anticristos, né, aqueles que se opõem a Cristo, e falsos profetas distorcendo a verdade. Mas se a gente vai mais historicamente mesmo, então faz um estudo disso, eu falei para vocês há um tempo atrás, na verdade na última vez que ensinei, que
eu estava lendo um livro chamado Contra Heresias, de Irineu de Lyon. Ele foi escrito no segundo século. Irineu era discípulo de Policarpo e, por sua vez, Policarpo foi discípulo de João. E nesse livro, Contra Heresias, Irineu traz uma citação de um cara que viveu na época de João, chamado Cerinto. Cerinto acabou gerando meio que sua própria religião, chamado Ceríntios, os seguidores desse cara. E o que Cerinto dizia? Cerinto dizia assim, na época de João, Jesus e Cristo são duas coisas diferentes. Ele falava que também o docetismo, né, que dizia que Jesus só parecia ser humano, que na verdade foi uma ilusão ele morrer na cruz, que era um fantasma ali, e ele fingiu todo o sofrimento, bebeu dessa fonte. Mas qual era a ideia? Como Cerinto dizia que a carne também era má e somente o espírito era bom, ele dizia Jesus era filho biológico de Maria e José. E aí, quando Jesus se batizou, o Espírito, que é Cristo, veio e desceu sobre Jesus. E o Espírito, logo antes de Jesus ser crucificado, saiu porque Deus não poderia morrer. E então ele fala que quem morreu na cruz foi um humano comum, filho de José e de Maria. E ele estava falando isso no meio da igreja, enquanto João estava ensinando. Tanto que alguns teólogos estudiosos acreditam, até em parte por causa do que Irineu de Lyon escreveu, que uma das principais razões pela qual João escreveu essa carta de 1 João foi por causa de Cerinto. Porque ele estava crescendo isso, e ele estava impactando essas igrejas com a ideia de que Jesus e Cristo são coisas separadas. Mais uma vez, caía naquela mesma coisa. A quem morreu na cruz foi apenas um humano. E aí o que acontece? Se quem morreu na cruz foi apenas um humano, poderia ser qualquer um, então não foi Deus que deu sua vida por nós. E aí que a gente começava a atacar o cerne do evangelho. A gente precisa, então, estar sempre atento àquilo que as pessoas nos dizem. E eu digo isso, inclusive, a gente que está aqui na frente. Não é porque a gente é presbítero, não é porque é um pastor convidado que está aqui na frente, que vocês vão tomar sempre tudo que é dito. Lembra, os bereanos sempre olhavam à luz da palavra. Eu não estou falando que a gente está falando coisas erradas aqui, tá? A gente gasta muitas horas no estudo da palavra, orando e buscando de Deus para falar. Mas é dever nosso como cristão de estar lendo as nossas Bíblias. Infelizmente, por causa das tecnologias, às vezes a facilidade torna a dificuldade. A gente tem a Bíblia a todo momento no celular, mas às vezes a gente acaba lendo menos ainda do que a gente lia em tempos atrás, quando você parava para tirar um tempo e pegar a sua Bíblia física e sentar lá no teu quarto e ler. A gente precisa ler. Essa palavra é viva, essa palavra é eficaz, né? Mas ela é viva e eficaz na sua vida se você ler. Se você não ler, o Espírito Santo não vai te lembrar as coisas que Jesus disse se você não sabe aquilo que Jesus disse, né? Você precisa conhecer o que Jesus disse para que o Espírito Santo te lembre. E aproveitando, antes de avançar para o próximo versículo, eu queria ler um versículo a mais, que é 2 Timóteo 2, versículo 15, que é um versículo bem famoso, bastante usado em conferências de pastores, de obreiros e de coisas assim. Quem já foi em alguma conferência cristã de líderes provavelmente já ouviu esse versículo na conferência. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra de Deus. Mais uma vez, eu estou dizendo aqui, você vai falar, mas Paulo disse isso para Timóteo. Timóteo era bispo de Éfeso, Timóteo era um pastor. Então ele está falando para um pastor que ele tem que estar como obreiro aprovado e tem que saber manejar bem a palavra de Deus. Na verdade, apesar de ele ter dito isso para Timóteo, e apesar de realmente é um dever dos pastores, dos líderes, e serem esses obreiros aprovados, saber manejar bem a palavra. Saber manejar bem a palavra não quer dizer saber 1 ou 2 versículos isolados da Bíblia, é saber usar a Bíblia mesmo. E você não precisa saber, às vezes, de cor, né, tudo que está ali. Às vezes a gente não lembra exatamente onde está, mas você vai lá e volta. Mas para isso você precisa ler. Se você nunca leu a Bíblia inteira, fica complicado você manejar bem ela, né? Então, fica a dica para nós. Por quê? Porque, apesar de ele trazer isso para Timóteo, esse é um dever de todo cristão. Todo cristão precisa saber manejar bem a palavra. Por quê? Para a gente não ser enganado.
Existem falsos profetas, existem pessoas que vão tentar distorcer a verdade, e a gente precisa saber examinar ou testar os espíritos. A gente vai saber como? Conhecendo a palavra de Deus. E aí, João ele segue nos versículos 2 e 3, dizendo: vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. João ele vai nos dar mais uma dica de como está reconhecendo esse espírito do anticristo ou esses falsos profetas. Além de examinar a palavra, examinar a Bíblia, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa verificar se aquilo que a pessoa, se o Jesus que aquela pessoa apresenta é o Jesus verdadeiro. O que é o Jesus verdadeiro? É o Jesus que está na Bíblia. Aquela pessoa que está falando, está trazendo uma mensagem do Jesus verdadeiro, por quê? Porque existem muitos falsos Jesuses, não sei se existe esse plural, mas existem muitos falsos por aí, os anticristos. E eu não estou falando não, do Henrique Cristo, a figura não é polêmica que fala, é engraçada, cômica, a caricatura que se tem. O que ele está falando é que, muitas vezes, e eu nem estou falando em pessoas reais, as pessoas creem num Jesus que não existe. Se você crê num Jesus que não existe, o que você está fazendo? Você não está crendo em Jesus Cristo de verdade. Eu estou me adiantando no que eu ia falar. Só vou fazer uma pausa e já volto nessa ideia. Se a gente parar para pensar, hoje em dia, a gente tem muitas seitas, e infelizmente até algumas igrejas que acabam apresentando um Jesus que não é o Jesus bíblico. Falando em seitas em si, se vocês conhecem, por exemplo, os Testemunhas de Jeová, a gente tem um templo ali na esquina, né? Quem é Jesus para eles? Jesus é o arcanjo Miguel, que foi um ser criado por Deus. Ele foi o primeiro ser criado por Deus. Jesus não é criador, Jesus não é todo-poderoso. Jesus é como se fosse um anjo, já que eles consideram que Jesus é o arcanjo, ou Jesus é o arcanjo. Então, para os Testemunhas de Jeová, o Jesus deles não é Deus. Então, muitos cristãos ouçam, não, mas eles falam de Jesus, eles usam os versículos de Jesus, eles dizem que você precisa crer em Jesus para ser salvo, mas o Jesus que eles acreditam é um arcanjo, é o arcanjo Miguel, é alguém que é criado e é alguém que não é todo-poderoso. É alguém que tem o seu poder, assim como Lúcifer tem o seu poder também. E tecnicamente, indiretamente, acaba sendo como Jesus é o irmão de Lúcifer, que é o que outra seita também acredita, que são os mormons que eu já citei anteriormente. Quem é Jesus para os mormons? Jesus é o filho biológico, carnal de Deus e Maria. Então Deus desceu à terra, fez sexo com Maria e nasceu Jesus. Então Jesus foi um homem que é filho de Deus também. E aí, por ser um bom seguidor do que está na Bíblia e no livro dos mormons, ele se torna um Deus, assim como todo aquele que é um bom mormon vai se tornar um Deus também, assim como Jesus Cristo. Então vocês veem que, apesar de eles terem o nome de igreja, de Jesus Cristo, do santo dos últimos dias, o Jesus Cristo que eles acreditam não é o Jesus da Bíblia, não é Deus. Ele se tornou um Deus diferente de Deus e ele não é criador. E aí a gente vê outros, por exemplo, os muçulmanos. Os muçulmanos acreditam em Jesus. Se vocês não sabem, né, eles acreditam em Jesus, mas para eles Jesus é um profeta. Então no Alcorão tem várias passagens sobre Jesus. Mas para eles é um grande profeta, um dos maiores profetas que existiu, mas é apenas um profeta. Por que eu estou falando isso? Hoje em dia, a maioria das seitas, elas atacam diretamente a divindade de Jesus. Elas tentam fazer Jesus não ser o Deus criador, não ser o Deus onipotente, elas tentam atacar a divindade. Mas naquela época, como eles estavam muito perto na época de João, né, como alguns deles provavelmente até viram Jesus de quem eles estavam falando, e outros ouviram relatos dos próprios apóstolos, então Jesus tinha morrido há pouco tempo e subido aos céus, ressuscitado, ficado ali, né, e ascendido aos céus, fazia pouco tempo isso.
eles não tinham dificuldade em crer na divindade de Jesus, porque havia relatos e eram contados sobre os milagres, sobre a santidade, sobre tudo que Jesus fez. Então era fácil para eles acreditar que Jesus Cristo é Deus. Porém, o outro ponto, acreditar na humanidade de Jesus, começava a complicar para eles, para alguns. Por quê? Porque a ideia é que, quando você ouve um relato de alguém que anda sobre as águas, de alguém que ressuscitou depois da morte, alguém que nunca fez nada de errado, nunca cometeu nenhum pecado, alguém que multiplicou pães, que acalmou tempestades, você fala, nossa, esse cara é muito santo. E aí eles falavam, ele é muito santo, então ele não pode ser um ser humano, ele tinha que ser apenas Deus. E aí João ele começa a bater nessa questão sobre a importância de que o Espírito de Deus fala que Jesus Cristo veio em carne, veio em corpo. E é interessante aqui, geralmente quando eu estou estudando e eu vejo algum verbo que faz alguma conexão muito grande, eu gosto de pegar lá o texto grego, faço um Ctrl+C, Ctrl+V na palavra diretamente do texto, porque às vezes em dicionário você tem como se fosse o particípio do verbo. Então eles não vão ter a conjugação do verbo ali, eles vão ter apenas cantar, falar e explicar o que é ali. Porque quando eu pego essa palavra exata, eu consigo verificar qual é o tempo verbal do verbo. E eu fui verificar qual era o tempo verbal desse verbo veio. Essa palavra veio vem do verbo eromai, que pode significar tanto vir, surgir, chegar. Então a ideia é que Jesus nasceu em carne, nasceu em corpo, então ele nasceu como humano, é isso que João está falando. Mas por que eu estou falando isso? Porque quando eu pesquisei esse tempo verbal é chamado de particípio perfeito ativo. E aí, eu já tinha dado uma estudada sobre tempos verbais do grego, mas não lembrava eles, porque são muitos tempos, e o grego antigo é uma língua muito exata. Eles têm tempos verbais que a gente não tem como traduzir diretamente com o mesmo sentido. Então, esse particípio perfeito ativo, ele é uma ação que aconteceu no passado. Mas é uma ação, ou deixa eu pegar até a citação exata aqui, ele denota uma situação que aconteceu ao passado, mas que continua tendo efeito no presente. Como um exemplo, eu cheguei aqui com o braço quebrado, estou com uma tala, e aí você me pergunta o que aconteceu. Eu caí do telhado e quebrei o meu braço. Meu braço continua quebrado agora, enquanto eu estou falando. Mas eu poderia falar também que quando eu tinha 6 anos, eu quebrei o dedinho do pé na escola. Aconteceu isso comigo, mas meu dedo não está mais quebrado. Ele está sarado. Meu braço, que eu quebrei, e eu estou com a tala aqui, ele continua quebrado. Essa é um pouco a ideia desse particípio perfeito ativo. Então, ele é algo que aconteceu no passado, mas que continua no presente. Então, quando ele diz que Jesus veio em carne, ou que Jesus nasceu em corpo humano no passado, ele está dizendo que Jesus nasceu, é uma ação que aconteceu no passado, mas ele quer dizer que ele nasceu, ele veio em carne, mas que no presente ele continua em carne. Então essa é a ideia do veio que está aqui. Então ele não está falando apenas que Jesus que Jesus se tornou humano. Ele estava dizendo que Jesus se tornou humano, quando ele morreu na cruz ele era humano, quando ele ressuscitou ele tinha um corpo humano, e que hoje ainda, ou naquela época que João está falando, ele ainda tinha esse corpo humano. É o que eu falei da última vez, da palavra que não é tão comum, né, mas que descreve isso, a união hipostática. Então, o que é a união hipostática, que é um termo, como eu disse, nem crentez é um termo disso, né, um termo pouco usado no meio cristão, mas ela diz que Jesus é plenamente Deus e Jesus é plenamente homem ao mesmo tempo. A gente tem dificuldade de entender coisas que são coisas diferentes e que ao mesmo tempo são uma só. Vide Trindade, tanta gente que se bate para entender como que a gente crê num único Deus que se manifesta em 3 pessoas. Então a união hipostática diz Jesus 100% Deus, 100% homem. Não era meio a meio, ele não perdeu parte da divindade dele, ele deixa assim parte da sua glória quando ele se torna humano, mas a divindade dele era intocada e ele era humano. Então João traz isso, por quê? Porque isso atacava diretamente aquilo que Cerinto falava, atacava o que os docetistas falavam. Lembrando, docetista falava, vem de Doquem, né? Jesus parecia ter um corpo, mas não tinha um corpo de verdade. Ele encenou a morte dele na cruz. E isso, qual era o grande problema? Isso ataca aquilo que Hebreus 9:22 diz. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados.
Então eles estavam atacando essas seitas, esses hereges que surgiram, a humanidade de Jesus, para dizer que Jesus não morreu na cruz, ou que Deus não se torna homem e morre na cruz para salvar a humanidade. Então uma pessoa qualquer morreu na cruz, ou apenas uma pessoa fingiu que morreu na cruz. E isso atacava o conceito da salvação e do perdão dos pecados, que é o cerne do nosso cristianismo, né? E quando ele diz, no verso 3, ele diz que quem não confessa Jesus é o espírito do anticristo. Algumas versões falam quem não confessa que Jesus veio em carne, tem o veio em carne ali, é o espírito do anticristo. Eu gosto de como está a NVI e várias outras versões, apenas quem não confessa Jesus, porque isso engloba aquilo que ele está falando. Se o Espírito de Deus é quem testifica, a gente lembra o que João escreveu, que o Espírito Santo testifica que Jesus Cristo é Deus, ele glorifica Jesus, e o Espírito Santo ele vai lembrar de tudo aquilo que Jesus disse. Então, o Espírito Santo testifica que Jesus é Deus, que se tornou homem, que morreu por nós numa cruz, que ao terceiro dia ressuscitou, que nos deu perdão e salvação dos pecados, que apareceu para os discípulos, mostrou que tinha um corpo humano, foi tocado por Tomé, comeu em meio a esse tempo. Então ele está nos revelando a verdade de quem é Jesus Cristo. E quando ele diz isso, ele diz no finalzinho do 3, esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês já ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Quando ele fala agora que já está no mundo, só um adendo aqui, ele não está falando que o anticristo já está no mundo, ele está falando que o espírito do anticristo já está no mundo. Esse é o espírito dos falsos profetas que vai negar a Jesus ou vai apresentar um falso Jesus. Lembrando, o anticristo não significa apenas quem se opõe a Jesus Cristo, mas também aquele que faz se parecer com Jesus Cristo, né? Então, esse é o espírito do anticristo. E aí, indo para a parte final da sessão nos 4 e 6, do 4 ao 6, João diz, filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Ele começa já falando, filhinhos, vocês são de Deus. Em outras palavras, João, ele apresenta um encorajamento aqui. Falando, eu falei que existe o espírito do anticristo no mundo, que está vindo os falsos profetas e eles já estão ali no meio de vocês, mas vocês não precisam se preocupar e ter medo. Por quê? Porque vocês são de Deus. Porque o espírito de Deus está em vocês. E ele diz não apenas isso, mas ele completa, né, com um versículo que na minha infância era muito... Era moda os adesivos, né, de carro. Então, era muito comum achar maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Inclusive, isso me lembra de uma canção que eu acho que é mais conhecida no meio pentecostal do que nos outros meios, porque é da Ludmilla Ferber com Bené Gomes, que chamava Maior é Jesus. Para aqueles que são mais velhos aí, são da época do retroprojetor, talvez não reconheçam o título da canção, né? Porque estava lá tudo que Jesus conquistou na cruz como título. Mas o nome é Maior é Jesus. E por que eu falei dessa canção? Porque essa canção, ela chegava no refrão e dizia maior é o que está em nós do que o que está no mundo, e ficava repetindo, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Eu gosto de canções que se inspiram, que repetem versos bíblicos. Eu não sou muito fã de algumas canções novas que se tornam muito repetitivas, frases aleatórias ou frases repetindo algumas canções cristãs, mas quando são versículos bíblicos eu acho maravilhoso, porque é uma maneira da gente manter aquilo e guardar aquilo na nossa mente. João diz, vocês estão preocupados? Não se preocupem, porque quem está em você, quem está em nós é o Espírito Santo de Deus, que vive em nós no momento que a gente recebe Jesus Cristo. Quem está em nós é Jesus Cristo, que vem e faz morada no nosso coração, e quem está em nós é Deus Pai. Jesus Cristo fala sobre Ele e o Pai vindo fazer morada dentro de nós. As três pessoas da Trindade, o Trino Deus, o Deus que é uno, vivendo dentro de nós. Ele é maior do que o que está no mundo, do que o espírito do anticristo, do que o diabo. Então, se o diabo vem tentar enganar, o que ele está falando? Vocês precisam sim conhecer a palavra de Deus.
Vocês precisam sim verificar se aquilo que a pessoa fala sobre Jesus é o Jesus da Bíblia. Eu acabei falando e não citando isso, né? Eu falei que ia voltar. Quando eu falei do Jesus real, e que muitas pessoas adoram o Jesus falso, eu estava ali embaixo, o pessoal estava comentando, a Maria Fernanda estava comentando sobre o livro Cartas de um Diabo, Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. E nesse livro, que é como se fosse um demônio falando para outro diabo como ele pode tirar, afastar de Jesus aquele cristão que é recém-convertido, que está no decorrer do livro. Então ele está passando as estratégias. E uma das estratégias que ele traz é: faça ele crer num Jesus histórico. O que é o Jesus histórico? É o Jesus que ele vai pegar alguns trechos da Bíblia, vai pegar aquilo que outras pessoas dizem, e ele vai crer num Jesus histórico. Não, Jesus existiu. Jesus foi um grande homem, Jesus foi um homem bom, Jesus fez muitas coisas. Existem relatos. Tem aquele judeu lá do primeiro século que ele cita Jesus e toda a multidão em volta dele. E aí qual era a ideia? Faça ele crer nesse Jesus histórico e cada vez mais afaste esse Jesus histórico de Jesus Cristo que está na Bíblia. Por quê? Porque no final de contas ele vai crer em alguém que não é Jesus, e aí você não precisa ligar para afastar ele de Jesus, porque ele já vai estar crendo num Jesus que não existe. E, infelizmente acontece isso nos dias de hoje. Muitas pessoas acreditam num Jesus que não existe. E, o diabo não vai fazer nada para tirar elas daquele meio. Por quê? Porque elas já estão onde ela quer. Elas estão adorando alguém que não existe. E sem Jesus Cristo não há salvação. Ele é o único caminho, a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Somente através dele a gente pode chegar ao Pai. E aí, ele segue nessa ideia dizendo: eles vêm do mundo, por isso o que eles falam procedem do mundo. Quem são eles? Eles estão falando dos falsos profetas, dos anticristos. Todos eles estão vindo, ele fala, esses falsos profetas, aquilo que eles falam, são coisas que não vêm de Deus, são coisas que vêm do diabo, do espírito do anticristo. E o que vai acontecer? Quem é do mundo vai estar ouvindo eles, porque eles fazem parte disso. Vou dar um spoiler, eu espero que não seja spoiler para vocês, porque eu espero que todo mundo esteja lendo a carta inteira de 1 João, mas dá uma avançada em 1 João 5, dos versos 18 ao 19. Diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado, aquele que nasceu de Deus, Jesus, o protege e o maligno não o atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Ou, para quem é da Almeida, o mundo jaz no maligno. Por que eu dei esse pulo à frente ali? Aqui ele está falando que os cristãos, Jesus os protege. Fala que o maligno não os toca. A gente vai falar sobre isso mais para frente, né? A gente vai falar na sequência da carta de João. Mas, de uma forma geral, essa palavra para atingir ou não tocar, ela tem muito mais a ver com a palavra grudar, ela tem o significado de aderir, de grudar, do que simplesmente um toque superficial. Então, quando ele diz que o maligno não te atinge ou não te toca, ele não está falando que o diabo não pode fazer você se machucar, você sofrer fisicamente algo, não pode falar. O que ele está falando é o diabo não gruda. Ou seja, como eu disse, um cristão não pode ser possesso, um cristão não pode estar endemoniado, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Mas eu não vou me ater a isso, porque eu quero me ater na sequência do que ele fala. O que ele fala na sequência é que, no versículo 19, é que o mundo todo está sob o poder do maligno. Né? Então, lembrando, o mundo, o Kaká já trouxe isso antes, é o sistema do mundo que ele está falando, e ele fala que esse sistema do mundo está sob a influência do maligno. Como ele está sob a influência do maligno, quem ele ouve? Ouve o diabo. Vai ouvir o que os anticristos, o que os falsos profetas estão falando. Mas João, como eu disse, ele está usando essa parte para encorajar. E aí o que ele diz no versículo 6? Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. É interessante a gente saber quem é esse nós. Porque às vezes a gente ouve nós e fala, nós é a pessoa que está falando, mais alguém. Pode ser eu mais uma pessoa, pode ser eu e todo mundo aqui, pode ser eu e só algumas pessoas daqui, se eu falo nós. Quem é esse nós que João está falando? A Igreja Católica, ela tirou parte disso daqui para dizer que nós
inclui a Igreja Católica, inclui a tradição e usar isso até como uma desculpa para falar que eles têm a mesma autoridade do que a mesma autoridade bíblica do que a Bíblia. Mas esse nós que ele está falando aqui, João, provavelmente não se refere a pessoas ordinárias ou pessoas comuns ou a instituição. Por quê? Porque ele começa dizendo que nós viemos do mundo e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Todo aquele que conhece a Deus são os cristãos. Então, quem que os cristãos ouvem? Ouvem a João. E quem mais eles ouviam? A Pedro, a Tiago, a Paulo, os apóstolos. Ele está trazendo aqui essa autoridade apostólica, dizendo, nós, ao contrário de Serinto, ao contrário desses falsos profetas que estão surgindo, do pessoal do docetismo, dos gnósticos ou pré-gnosticismo que estão surgindo, nós, os apóstolos, falamos aquilo que vem de Deus. Em 1 Pedro 3, os versículos 1 a 2, Pedro diz assim, amados, esta é agora a segunda carta que eu lhes escrevo. Em ambas quero despertar com essas lembranças a sua mente sincera, para que vocês recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento do nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. E a carta de 2 Pedro ela é bem interessante porque ela foca muito na autoridade da Bíblia. Então, logo no comecinho, no capítulo 1, ele fala sobre como os mais de 66 livros da Bíblia, né, foram escritos por profetas, pelos apóstolos. Aqui mais para frente, no capítulo 3, ele vai falar sobre os escritos de Paulo. Então ele reconhece a autoridade naquilo que Paulo falava também, mostrando ao que muitos duvidavam no começo do cristianismo que Paulo não era um dos apóstolos, porque não estava entre os 12 lá. Mas aí ele traz isso daí dizendo, nós, os apóstolos, fomos inspirados pelo Espírito Santo e trouxemos a palavra de Deus. Então, se você quer ouvir alguém, nos ouça. E a gente hoje tem isso escrito e a gente sabe aonde encontrar essa fonte, a gente sabe onde encontrar essa palavra. O que a gente é chamado, a gente sabe que o mundo e o seu sistema, eles estão sob a influência do maligno, mas lembra que eu falei que essa parte que João encoraja. Só que ele acabou de dizer que maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Ou seja, por mais que o mundo está na influência do maligno e ouve o maligno, nós temos o Espírito Santo. E o Espírito Santo é Deus, é aquele que convence do pecado, é aquele que convence da justiça, é aquele que convence do juízo. Então, muitas pessoas leem e vão falar, mas espera aí, então se eles não vão ouvir a gente, já que eles são do mundo, por que eu vou pregar sobre Jesus? Porque eu vou falar do Evangelho. Por quê? Porque maior é o que está em nós do que está no mundo. O Espírito Santo é Deus, é muito maior do que o maligno que está no mundo, e ele nos incentiva a estar proferindo, a estar proclamando a verdade. Essa semana eu reassisti o filme Jesus Revolution, ou O Movimento de Jesus, acho que é o nome em português, né? Ele está na HBO Max. Para aqueles que não têm, vocês podem locar pelo Prime, na HBO Max. Mas tem uma frase... É um filme muito bom, tá? Ele conta a história do Jesus Movement, que foi talvez o maior de todos os avivamentos que aconteceu nos Estados Unidos, no qual centenas de milhares, beirando a milhões de jovens, logo no começo, se converteram a Jesus Cristo. Vários hippies, vários rejeitados pela sociedade, chegaram a Jesus Cristo, e não aconteceu apenas na Califórnia, né, mas se espalhou pelos Estados Unidos inteiro. E o pastor Chuck Smith, o fundador da Calvary, foi uma das pessoas que estavam nesse movimento. Eu não vou dizer que ele estava à frente, porque o nome já diz de quem é o movimento, né? O movimento é de Jesus. Então, foi nesse movimento que nasceu a Igreja Calvary. E no filme, a gente tem uma cena que eu acho muito legal, que é uma conversa do Chuck Smith com a sua esposa, Kay, e eles estão assistindo um noticiário na televisão, estão vendo protestos, jovens sendo presos, e de repente o Chuck Smith fala, ele fala, são muitas vozes, é difícil de ouvir a verdade. A ideia de são muitas vozes é tanta gente gritando tantas coisas, tanto protesto, que eles não conseguem ouvir. Então os jovens estão longe de Deus.
E aí a esposa dele sabiamente responde: a verdade ela é sempre silenciosa, as mentiras é que são escandalosas. Então ela traz esse ponto dizendo: a verdade ela é sempre silenciosa. O que vai acontecer? O mundo, o diabo, vai tentar gritar as suas mentiras. Vai usar grupos ideológicos, vai usar os seus peões mesmo para fazer o quê? Para tentar abafar a verdade de Deus. Como a gente vê acontecendo hoje através de tantos movimentos ideológicos contra a igreja. Mas a gente tem que lembrar que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. A nossa fé, ela não pode estar baseada naquilo que a gente sente, ela tem que estar baseada na palavra de Deus. E essa é uma das partes que eu oro para que a gente retenha isso. É muito importante a gente conhecer o que está escrito na palavra de Deus, para a gente saber reconhecer. É claro, João traz esse alento. Jesus te guarda. A tua salvação não é por aquilo que você faz, é Jesus que te deu e ele está te protegendo. Mas se você não quer ser enganado, João já começa também dizendo, eu vou dar uma dica para vocês. Reparem em tudo isso. Então, de uma forma resumida, de uma forma prática, botando em prática o que é examinar os espíritos, o que João nos traz aqui? Ele diz que examinar os espíritos, que é saber se algo vem mesmo da parte de Deus, primeiro, essa pessoa vai falar de um Jesus real, do Jesus que está na Bíblia. Essa é a maneira que a gente analisa. O Jesus que é 100% Deus, que é 100% homem, que morreu na cruz por nós e nos deu salvação do pecado. Em segundo lugar, a gente precisa pedir direção do Espírito Santo, porque ele vai ser quem testifica sobre Jesus e vai lembrar de tudo aquilo que a gente leu. Eu acabei invertendo a ordem, mas vai lembrar de tudo aquilo que a gente leu. Em terceiro, a gente precisa ser como os bereanos. Está sempre voltando à Bíblia e verificando. E eu encorajo vocês, hoje à noite mesmo, durante a semana, voltem e leiam. Vejam se tudo que eu disse realmente está escrito na Bíblia. Verifiquem. Isso não é um atentado contra a minha autoridade, de forma alguma. Não é a ideia de que algumas igrejas neopentecostais dizem não toquei o ungido de Deus, para dizer que você não pode questionar nada que o pastor disse. E aí ele começa a soltar um bando de abobrinhas. E as pessoas falam, mas na Bíblia diz para fazer diferente. Mas você não pode questionar aquilo porque eu sou o ungido de Deus. Não, a gente vê Paulo. Eles analisaram. Obviamente, Paulo não falou nada errado. E eles analisaram ali. Lembra que Jesus vive em nós, que o Espírito Santo vive em nós, que Deus Pai vive dentro de nós. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Que a gente possa estar louvando a Deus e engrandecendo Ele, né? Porque assim como a graça, João nos traz isso de como está checando, examinando os espíritos, mas ele nos lembra também que Deus está agindo em meio a tudo isso, que é o Espírito que vai nos lembrar, e é através dele em nós que nós vamos vencer. Vamos orar, e aí a gente vai ter mais um tempo de louvor.